Oi, gente, tudo bem? Eu quero compartilhar com vocês sobre um assunto que está guardado no meu coraçãozinho já faz um bom tempo, que eu gostaria muito de compartilhar e por mil e uma questões na minha cabecinha eu nunca falei sobre, assim, abertamente. E eu vou falar agora. Vou falar. Que é sobre a minha espiritualidade no Evangelho da Graça, minha espiritualidade em Jesus Cristo, né? Sempre gerou dúvidas, sempre gerou questões. No meu último vídeo eu falei sobre perdão e alguns colegas sinceros e honestos da Faculdade de História vieram no meu direct e fizeram perguntas do tipo, você é evangélica? Você é cristã? O que é isso? Por que em você isso é diferente? Por que o evangelho na sua vida é diferente? Porque a forma como você sempre trata Jesus ou está relacionada a ele é diferente do que a gente vê no cristianismo, nos panoramas cristãos e evangélicos, enfim, que a gente tem maior parte das vezes. E a questão maior é... eu já fui ateia, né? Aí eu passei pelo processo família cristã, pequena, tá, ateísmo, pá. Aí eu passei pelo processo de estudar algumas religiões, de querer conhecer algumas espiritualidades e, enfim, passei por esse processo. E nisso eu tive encontro com Jesus, com o espírito do evangelho, né, que é o Jesus Cristo, assim, a sua graça maravilhosa. Porque não é letra, é espírito, né? E me arrebatou de uma forma que eu nunca mais cogitei qualquer tipo de pensamento diferente ou, enfim, foi um caminho sem volta mesmo, total, real. O Evangelho de Jesus Cristo, que é o Evangelho da Graça, que é o verdadeiro e que 90% das instituições religiosas cristãs no Brasil e no mundo não pregam, não falam, e tira isso, é diferente de todas as outras espiritualidades, diferente de todas as outras religiões, todas as outras formas de conexão consigo, enfim, que eu tive acesso até então. Por quê? Porque não há barganha. Não existe barganha, não existe aquela troca entre o humano e o divino, né? Não existe barganha. Simplesmente, o verdadeiro evangelho de Jesus não existe barganha. Quebra com tudo o que eu já tinha visto. Na verdade, eu provei, né? Eu bebi, né? Igual Salmo 116, o que darei eu ao Senhor? Nada. Então, tomo o cálice da salvação. O que darei eu? Nada. Então, eu tomo o cálice da salvação. E depois, ao estudar o evangelho de carreirinha, eu fiquei em choque como tá tudo errado, tudo errado. Primeiro que o evangelho de Jesus Cristo não existe barganha, não existe troca. Segundo que eu percebo que Jesus não é a chave hermenêutica do cristianismo como um todo, do legalismo das tradições, do véu da religião cristã. Ele não é a chave hermenêutica, ele não é o filtro, ele não é a chave interpretativa que filtra, que interpreta, o andar dele, o gesto dele interpreta todas as coisas. Não, ele é como se fosse a rainha, entendeu? Dá um tchauzinho e no final que decide são os caras. Mais ou menos assim, por essa perspectiva. E o evangelho verdadeiro de Jesus, o evangelho da graça, trata de trazer Jesus de volta para o centro. Onde onde o seu andar, como ele gestuou, tudo interpreta a sua própria fala, e a obra consumada definitivamente muda tudo na perspectiva de quem crê. Muda tudo, 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 tudo. E isso vai interpretar os apóstolos, os discípulos, todos, do Velho, do Novo Testamento, enfim. É algo que mudou totalmente a minha perspectiva, como eu disse lá da infância. Trazer Jesus de volta.
Essa é a grande questão. Ele está no centro? Não. Não. Ele não é. Moisés e ele é a mesma coisa. O que é graça, Radassa? Graça é favor que não se merece, favor imerecido. Você quer ver graça em ação? Em prática? Deus em ação? Favor derramado sobre toda a terra em ação? É no andar de Jesus. Paulo traz conceitos elaboradíssimos sobre o Evangelho, mas é no andar de Jesus, na fala de Jesus, como se credes não serás condenado, ou seja, todo o processo de crer já te livra de todo, não é se agir corretamente o tempo inteiro, se der o dízimo, ou frequentar a igreja, ou se fizer qualquer outro tipo de barganha, entendeu? Só que os caras tiraram tudo isso. Depois eu vou explicar por quê. É óbvio, né? Tá no poder político no Brasil, não só do Brasil, da América, enfim. Não tem como falar da história do Ocidente sem falar do cristianismo, mas vamos lá. Jesus de volta ao centro e é o que mais assim me transformou, que eu não percebi em nenhum lugar, que eu vejo no Evangelho de Jesus, no Evangelho da Graça, é que nenhum sistema do mundo, das nossas relações, do nosso trabalho, enfim, qualquer lugar onde nós formos, como as coisas funcionam de verdade, inclusive na religião, existe graça, existe favor que não se merece, existe quem não merece vai ser abençoado, quem não merece vai ser redimido, quem não merece vai ser potencializado. Na fraqueza eu darei o meu poder. Aonde abunda mais pecado, que seria pecado? Não acertar o alvo. Ali eu superabundarei a minha graça, o meu favor. Você só tem que crer em mim. Eu faço o fim conhecido desde o princípio. Assim. Tudo começa pela perspectiva da graça. Você fala, não, Radassa, você está errada, tem o Velho Testamento. Nem tudo começa pela perspectiva da graça. As coisas também começaram lá em Gênesis. Deixa eu te falar uma coisa. O cordeiro foi imolado, ou seja, foi morto antes da fundação do mundo. Antes. O evangelho ele não é fixo, o evangelho ele é solto. É tanto que hoje, com perspectivas de física quântica, espaço-tempo, nós conseguimos até compreender o evangelho, muito mais que essa visão linear, newtoniana, bonitinha, que as coisas vão indo, acontecimentos. Não, não é assim que funciona com o evangelho e com a vida. Ele faz o fim conhecido desde o princípio, o cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Hoje a gente consegue compreender essas dimensões. Imagina. Tudo começa com a questão da graça. Antes de tudo, Jesus já tinha se dado, já tinha sido essa oferta de favor, de partículas de redenção sobre toda a terra. E eu achei nisso refúgio. Eu achei nisso humanidade. Eu achei nisso tudo alívio, é terapêutico. Totalmente contrário do que se tem em 90% das instituições religiosas cristãs no mundo, no Brasil e no mundo. E quando eu tive esse choque que já estava tudo feito em Jesus Cristo e me cabia crer, e que até o caminhar, até que... Gente, se vocês ficarem só com o dogma que Jesus deixou, que é do amor, se sois meus discípulos, amai uns aos outros como eu amei, e se estão em amor e amando uns aos outros, são meus discípulos, sem o mecanismo de graça e etc., é impossível. Poxa, fala sério. A gente mal está conseguindo amar pessoas que a gente convive, que faz bem pra gente, imagina. O que seria isso? Tudo é milagre. Tudo é graça. A metanoia, a mudança de mente é um milagre no Evangelho. Quando você crê que está tudo feito, a justificação pela fé se perdeu. Como que eu vou falar que eu tenho a mesma crença se as pessoas não fazem ideia nem de justificação pela fé? Não tem ideia nem de não tem ideia nem de salvação pela graça. Não tem ideia dos princípios básicos.
até como amor, misericórdia, qualquer coisa do tipo, é um milagre. Não é uma condição que se pede, é uma condição que se dá. E você se dilata nessa direção. É um milagre. Os frutos do Espírito Santo são frutos. Frutos é milagre, não é esforço. E tá tão claro de carreirinha, que, meu Deus, eu acho que eu tô sabendo tudo já até de cor. Tenho anos mergulhando, e eu fui pegando desgosto, porque é pavoroso o que me foi ensinado na infância, é pavoroso o que se tem aí fora, porque o mercado da fé lucra bilhões por ano. A mentira tá lucrando bilhões. Aí você fala, Radassa, mas que diferença isso faz na minha vida? Eu não creio. Tudo bem, uma ou outra. Ou você faz parte de um time que tá traumatizado pelo cristianismo, ou faz parte do fã-clube, ou você literalmente... Aí você fala, não tô nem aí pra nada, não tem nada a ver com isso, como um dia eu estava também. Tudo bem, mas tá nas relações de poder do seu país. Tá em todos os lugares, tá na televisão aberta, enfim. E tá em português, tá nas suas mãos. Para além de toda a petulância teológica, é simples. Quando eu me deparei com isso, e isso foi uma verdade que eu, como eu disse para vocês, eu provei faz uns 6, 7 anos do verdadeiro evangelho, eu me vi muito assim, eu falei, meu, e agora? Eu tô com isso aqui na minha mão, isso aqui é real. Eu não só provo, não só conheço, não só é espírito em mim, como tá aqui, quem lê de carreirinha não tem como. Os caras que estão ensinando, eu fico besta. Primeiro que o Novo Testamento não mudou nada para eles. A Nova Aliança não mudou nada. Para eles, os 10 mandamentos, algumas outras tradições continuam, tudo continua, não mudou nada. Você vai tentar, por si mesmo, chegar a algum lugar, se justificar, se tornar um ser humano melhor, santo, justificado, merecer alguma coisa diante de Deus. É patético, soa muito bom. Tem uma laborosidade cristã muito legal, tem um orgulho religioso, piedoso muito legal. Essa ética protestante, né? Mas o ethos do evangelho não se trata disso. A ética do evangelho não se trata disso. Não se trata de performance moral, não é. É um relacionamento vivo e puro com Jesus. Simples, na vida. E eu sou muito grata a Deus, porque a perspectiva que eu fui crescendo nessa compreensão, Jesus como a minha chave hermenêutica, que isso é quase uma heresia para boa parte deles. Eu tive a oportunidade de conhecer, viver essa experiência com Jesus no chão da vida, no chão da existência. No chão da existência. Não foi em instituição, não foi em religião, não foi em doutrinação mental, não foi em nada. Conheci tudo, gente, conheci todas, das mais tradicionais e sérias a neopentecostais. Eu fiquei um tempo indo, quase como um serviço antropológico mesmo. Mas eu fiquei um tempo indo em algumas e parando para observar, estudar um pouco a teologia deles, enfim, das tradicionais até as pentecostais, neopentecostais. Elas sempre vão fugir de Jesus como a chave hermenêutica, assim. E eu agradeço a Deus porque eu conheci Ele no chão da vida, no chão da existência, na simplicidade dos meus dias, em cada encontro com cada pessoa, em cada erro, em cada falha minha, em cada... algo em mim que era relativo, porque nós somos relativos. A graça de Deus é justamente, ela vai abraçar em você onde você em você mesmo, na sua melhor das intenções, na sua melhor das atitudes, falha. Falha. Talvez egoísmo. Nós chegamos a uma compreensão que a gente está discutindo até o amor. A gente chegou a... o que é amor? Amor é egoísmo? Eu tô dizendo que eu amo, mas eu preciso ter posse dessa pessoa? O que é o amor? Porque o nosso amor é imperfeito. As construções na qual nós estamos solidificando várias questões, a maioria delas são imperfeitas, são frágeis. Às vezes, como eu já disse, na melhor das intenções, a gente ainda falha. E se você não entender que Ele
Ele te ama, que tá tudo feito, que tudo se trata de fé. E você quer ver graça em ação, logo Deus em ação, logo Jesus Cristo em ação, olha o andar dele. Olha o andar dele. Olha o que ele diz sobre fé. Do tamanhozinho de uma mostarda, gerar um monte, erga-te, lance-te de lá. Quanto mais erros, falhas, recomeço, uma nova aspiração, um acolhimento. O Evangelho de Jesus se trata disso. Quando eu não me sinto amada, ele diz, você é amado. Quando eu me sinto errada, ele diz, você é justificado, você é meu filho amado, minha filha amada. Os caras tiraram os princípios básicos. Ainda tentam, não entenderam a nova aliança, fazem remendo da nova e da velha. Como diz em Gálatas, anátema qualquer um que perverte o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo fala, que é o evangelho da graça, Atos 20, 24, onde quem não merece, quem não é que é abençoado. Onde já se viu isso? Você vai lá para beber paz. Meu relacionamento é disso. É nas minhas fragilidades. Por isso que eu sempre, em momentos muito difíceis, tive força para erguer colegas, para potencializar amigos, porque eu senti, ao mergulhar em Jesus Cristo e no Evangelho verdadeiro, Ele me potencializando, dizendo, quando você é fraca, eu serei forte na sua vida. Foi a única vez que eu não me senti julgada, foi na minha espiritualidade, em nada. Mas amada, amada até o talo da minha existência, das minhas escolhas, da minha história. Toda ela completa, das ruins, das boas, do mal que eu fiz, do mal que me fizeram e de tudo o que acontece. Nada se compara ao Evangelho verdadeiro. Nada se compara. Eu nunca vi nada igual, é lindo. E há tantos anos... A gente vem, cara, até da reforma protestante, Lutero esbarra em justificação pela fé, desvinculação de religião e política segundo Jesus, salvação pela graça. Ele esbarra, liberdade absoluta que o Evangelho te dá. O Evangelho te dá uma liberdade, gente, absoluta. Você fala, não, mas olha as cartas aqui. Nós vamos estudar tudo de carreirinha. Faço questão. E eu sei que eu não tô sozinha, porque nessa imersão minha em relação a Jesus, em relação à minha espiritualidade, à minha liberdade, à minha identidade, à minha segurança, independente da família, independente de qualquer coisa, eu sei que eu sou acolhida por Ele e isso me dá força. E eu encontro em conversas com amigos às vezes tem nada de religião, nada de nada, e um olhar ali, um encontro, eu falo, meu Deus, olha só, vida fluindo aqui, que coisa maravilhosa, Jesus fluindo aqui. Mas a religião botou um muro, porque logo depois de Lutero vem os movimentos puritanos, enfim, ou é um muro de puritanismo entre um Jesus que não conversa com as pessoas. Gente, olha, os pecadores, me livrem deles. Ou um violento que não acompanha a mudança do mundo nem das pessoas, não acolhe, não dialoga, se separa por versículos isolados, começa ninguém conclui a carta, Jesus não interpreta porcaria nenhuma, não é vida, não é salvação, o justo não vive pela fé, não é justificado pela fé, nem salvo pela graça. Porque salvação no Evangelho, em Jesus Cristo, tem 3 dimensões. Uma, você está salvo. Outra, você está se dilatando nessa salvação. Por exemplo, como quando ele diz em Marcos, né, que aquele que perseverar até o fim será salvo. E ele está falando em contextos quase apocalípticos. Ou seja, terá esperança até o final. Se quem perseverar em olhar para Jesus vai ter esperança até o último dia. Salvação também como saúde. Muitas vezes, em vez de falar está curado, Jesus diz, está salvo.
para alguém que foi curado. Salvação como saúde, literalmente. A salvação do verdadeiro evangelho, da graça de Jesus Cristo é saúde. É saúde para a mente, é saúde para os ouvidos, é saúde para a alma. Não tem condenação, levanta, edifica, potencializa, abençoa. Os caras perderam tudo isso. Ou na história de Abraão, como o pai da fé, justificação pela fé, ele creu e Deus lhe imputou isso como justiça. Se você observar tudo isso, se ele olha para trás e vê Cristo nas sombras, depois nós vamos falar entre Novo e Velho Testamento. Passei a minha vida inteira ouvindo chacota disso, conversa fiada, e pastor falando porcaria, gente, coleguinhas de faculdade falando porcaria. Eu quero falar sobre isso depois. Vamos falar sobre muita coisa. Se ao olhar para trás, se olhar, por exemplo, para Abraão e Sara, ele viu graça e lei. Ele viu quando Jesus mesmo, ao se revelar aos discípulos, falou: olha, eu era o maná ali no deserto. Eu era a serpente de bronze levantar. Quem olhava para mim estava livre de tudo aquilo. Eu sou esse lugar de refúgio, de liberdade. Eu me doei a toda a humanidade. Eu sou filho da humanidade. Desse povo, eu acho que em épocas... Nem sei se eles eram dípedes, primitivos, vai consolidando uma provocação ali, até que flui, onde eu acho que está na plenitude dos tempos, o Filho da humanidade com graça absoluta. Não foi Deus que mudou, a nossa percepção foi mudando. Eu vejo toda... A gente vai falar sobre isso, mas a questão maior é... A salvação é pela graça, ela tem 3 dimensões, então você tem salvação como saúde, você está se dilatando, é um lugar que você entra e é descanso. O esforço do evangelho está lá em Hebreus 4, esforça-te para entrar no descanso. Entrar no descanso não é esforçar para morrer, esforçar para crer que a obra está feita em Jesus Cristo e que quem crê beberá disso. Tudo se trata de fé, do início ao fim. E nessa minha caminhada e jornada, na minha liberdade da vida, lidando com as minhas relatividades, com as minhas questões, com os meus amigos, com a vida, na liberdade absoluta das minhas escolhas e decisões, todos os dias, eu vi Jesus na vida, onde o cristianismo jamais me permitiria ver. E eu me dispus daquilo tudo, eu rejeitei tudo. Porque um ou outro, você vai ficar com Jesus simples ou você vai ficar com uma caixa pesada, teológica nas costas, que vai te separar das pessoas, te tirar das pessoas. E você é uma semente introduzida na terra. Você é só um ser humano que está aqui pela graça e bebe disso. E, gente, o que eu queria dizer mais o perfeito é Jesus Cristo, no sentido da graça em ação. Você vê, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 5, se eu não me engano, o cara erra lá na congregação, nas reuniões, ele manda entregar a Satanás. Ele fala, entrega a Satanás, tira do meio de vocês e vem lenha, pá, 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 pá. Aí lá em 2 Coríntios ele se arrepende. Não, gente, eu sou desprezível, vocês vão me perdoando, eu sou dura, eu vou para além de Cristo, com doutrina, com tanta coisa. Traga ele para que o inimigo não ganhe com tudo isso, para que ele não morra de tristeza. Traga ele. Você vê o tempo todo. Se você for ver Atos, então, as questões que haviam entre eles, mas não todos, irmãos. Velha aliança, o homem tentando salvar por si mesmo. É lei, é Deus exigindo do homem, do ser humano, da humanidade. Nova aliança é Jesus dando a si mesmo, voluntariamente, para todos, como oferta definitiva. Então você está salvo, é segurança. Nós só sentimos bem, só há saúde quando há segurança. Então você está seguro, você está amado, ele é rocha eterna, você está salvo.
salvo nisso e você vai se dilatando nessa perspectiva como esperança, etc. Vai vindo frutos, até que o evangelho não seja mais um peso na sua vida. É um milagre. Você é justo, você é salvo, você transforma tudo pela fé, tudo por metanoia, mudança de mente, milagre. Você vê tudo tirado de contexto, versículozinho por versículozinho solto. É assim que eles discutem. Não, não é assim o evangelho. Não é assim. E nessa minha história eu conheci o Caio Fábio, que mudou a minha vida para sempre, porque eu pensei, eu tô sozinha nessa. Se eu tô sozinha, então o mundo inteiro, como é que é? E aí eu vi um profeta de Deus. Para mim ele é um profeta de Deus. Fora dos portões da religião, anunciando o verdadeiro Jesus, enfim. Eu só quero dizer para você aqui agora, não sei, tem muita coisa para falar. Poxa, o cristianismo não sabe lidar com a sociedade, não sabe lidar com a vida, nunca soube. Em todo o tempo ele luta contra a realidade. Ele lutou contra os cientistas, contra as mulheres. Mulher ainda é um tabu, quanto mais todas as outras questões. Todas as outras questões envolvidas, todos os seres humanos, as pluralidades de gêneros, de comportamento, de sexualidade, de experiência, de história. Como que vai ser? Mas tal versículo. Nós vamos filtrar tudo em Jesus, analisar contexto e ler de carreirinha, porque tudo acaba com a graça de Deus. Ou a lei, ou Jesus, os dois não dá certo. Não se faz. Não se faz vinho novo em odres velhos. Jesus disse, não se une. Você tá entendendo? Não se une. E você que tá me ouvindo até agora, eu só quero dizer algo pra você. Não importa o que você tá passando, se em algum momento você deixou de se expressar com Jesus por causa da religião, porque se sentiu culpado, ou porque ela te machucou, ou porque ela te condenou, enfim, separou você da sua família. Eu só quero dizer que você é profundamente amado. E que se você crê no que eu tô te dizendo, você vai beber dessa justificação. Então você é profundamente amado, altamente favorecido e o Senhor Jesus, Ele tá com você, não se trata de você, mas não existe muros, acabou todo muro, Ele reconciliou consigo o mundo, entendeu? Ele não veio para julgar, Ele veio para justificar, para salvar, Ele reconciliou, Ele está nesse processo, já está feito. Não tem nada mais entre nós e beber dessa espiritualidade, tá? E eu faço questão de estudar depois com vocês, de carreirinha, né, os fundamentos de tudo, tendo Jesus como a minha chave hermenêutica, porque os simples não errarão o caminho. Porque Deus usa as coisinhas simples, isso que não são, porque eu não sou nada religiosamente falando. Mas está na hora de a graça de Deus alcançar todo mundo, de ela abraçar as pessoas, né? Deixar de ser algo recluso. Nós vamos estudar tudo, se for preciso. Faço questão. Tenho vindo anos em fonte pura do Evangelho, junto com o Caio Fábio. Tem o Joseph Prince, também está pregando no verdadeiro Evangelho da graça de Deus, lá na Singapura. Tem aqui em Goiânia a Videiro, a Luísio Silva, enfim. Tem algumas pessoas que estão ousando pregar. Mas aqui a graça vai ser para todo mundo mesmo. Quem quiser beber desse favor que não se merece, que ninguém merece, mas ele é derramado, desse amor absoluto na nossa história, na nossa consciência, nas nossas dores. Eu faço questão, eu mesma, de ensinar tudo, bonitinho. E eu desejo depois contar a minha história um pouquinho. É muita coisa, gente, não dá pra eu falar em menos disso. Mas depois eu vou contar um pouquinho da minha história também. Enfim, já tá ficando tarde. Eu tô aqui. Acho que eu falei demais. Mas são os fundamentos que não tem em nenhum lugar, sabe? Os caras vão lá em, sei lá, em Moisés, aí usam uma coisa ou outra. Cara, em Cristo, Jesus é o fim da lei.
Acabou. Não é a lei moral, não lei, tábua de pedra, 500 e tantos princípios. Os caras ainda ficam oprimindo a mulher segundo a lei. Ai, tá lá, fica em silêncio conforme a lei. O apóstolo Paulo fala conforme a lei, mas ele mesmo diz, a lei acabou. Entendeu? Eles vão fazendo média em algum ponto com suas tradições judaicas. Ali a gente está falando também do Império Romano. Então vão fazendo questões históricas, mas não mais. Em Jesus, o Evangelho, mas você quer o Evangelho mesmo, principalmente em Jesus o Cristo, e que a gente vê muito forte também, principalmente em conceito e resistência no apóstolo Paulo. Em Cristo não há homem, não há mulher, não há escravo, não há livre, não há gentil, não há judeu, não há rico, não há pobre. Em Cristo todo mundo é igual e é nova criatura. E não deixem que ninguém subverta o verdadeiro evangelho. Não deixe que ninguém subverta. A apostasia tomou conta geral. Não se tem Jesus Cristo, não se tem verdadeiro evangelho, não se tem mais amparo aos pequeninos, só condenação, destruição, medo, pavor e um monte de gente enlouquecida, gente adoecida na história toda por causa disso. E você fala, tá certo ou não, o evangelho não se trata disso. Aqui, comigo, os pontos, tem os pontos, os is ficam no is, o que é velho, o que é novo, muda tudo, tá? Pessoas morreram por causa disso. Então, e Jesus Cristo aqui é a chave hermenêutica, é a chave interpretativa. E aqui ele é. Tá? Isso muda tudo, tá, gente? Depois a gente vai falar mais sobre isso. Me perguntaram, aí vai, sobre justificação pela fé, Jesus o fim da lei, cair da graça é voltar para a lei, perdão para todos os pecados, passado, presente e futuro, Colossenses, riqueza, graça e bondade, frutos do Espírito Santo, crescimento, metanoia, mudança de mente, perspectiva. Jesus ativa em nós o verdadeiro humano, o olhar dos olhares, a atitude das atitudes, onde a gente sai da besta que só dá na cara quem nos dá na cara e você consegue, como um milagre, é milagre, gente, não é tentativa por si mesma, é milagre do Senhor. É a sua história, é a sua mente, e depois isso vai alcançando todo mundo, as suas relações, enfim. Mas somos todos pecadores, erramos o alvo sempre, mas no Evangelho quem erra o alvo, quem não... Verdade, a gente vai falar sobre liberdade, vai falar sobre as doutrinas, vamos falar tudo aqui mesmo. Eu vou compartilhar. Parar com essa palhaçada. E aí vocês vão entender esse amor, essa paz, que vai além da compreensão humana. Em dias que eu falava, Senhor, eu não posso confiar em mim, eu não posso confiar em mim mesma, nem na minha cabeça, nem em nada. E eu só dizia, olha pra mim, eu te amo, eu tô contigo. Diga, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu ficava, amém, Senhor, sabe? Ao mergulhar no Evangelho, eu sou, mesmo eu olhando, falando, é pela fé. É incrível como você vai caminhando rumo a essa direção, porque ele faz o fim conhecido desde o princípio. Você vai ver o que é exortação segundo o Evangelho. Jesus aqui é o centro. O Evangelho aqui é elevado. Não é um relacionamento de regrinha entre feito e não feito, entendeu? Você não se relaciona com Deus assim, com uma listinha de certo e errado. Você pode relacionar assim com Moisés, com as tábuas de pedra, mas Jesus não. Imagina se Moisés dissesse, eu e o Pai somos um. Deus me livre, nós vamos todo mundo sair correndo. Imagina se Davi dissesse, eu e o Pai somos um. Eu gosto quando o Caifás fala sobre isso. Eu e o Pai somos um, mas eu vou paquerar fulaninha aqui, se for esposa de alguém, tô nem aí. Em Jesus, pelo milagre da fé e da graça, você recebe amor, você recebe favor, você recebe justificação, você recebe força. Isso muda as suas dinâmicas para sempre, o seu olhar para sempre. Jesus é um modo de olhar a vida, é um modo de acolher, é um fator ressurreição dentro de você, até nos seus dias mais fragilzinhos e machucados.
você vai beber desse amor, dessa salvação. É para todo mundo, para quem crê de verdade. Vamos falar sobre realidades na qual o cristianismo tem fobia. Nós vamos falar aqui sobre tudo. A perspectiva de Jesus. Os pezinhos vacilantes pisarão a cabeça do acusador dos irmãos para sempre. O mais fraco de todos pisará a cabeça. Isso é divino, isso é maravilhoso, isso é redenção. Isso é evangelho, isso é graça, isso é Jesus derramado. É maravilhoso, gente. Uma outra pergunta que me fizeram é: Dacinha, Deus existe? Cai Fábio, um beijo. Dacinha, Deus existe? E... não. Deus não existe. Que se ele existisse, ele seria um objeto factível, verificado, manipulado. Nós seríamos deuses e colocaríamos na nossa panelinha de observação e iríamos dissecá-lo. Deus não existe, Deus é. Ele é. Tudo subsiste nele. Aí você vem com questões que eu tinha, e as coisas terríveis da humanidade, e, meu Deus, o mundo é horroroso, é um filme de terror. Cara, a gente nunca vai saber os limites da nossa liberdade, do que nós construímos, certo? As maiores decepções com Deus são decepções com a vida. Jesus nunca fantasiou nem a vida nem a morte, tá bom? Para ele disse, olha, vão ter aflições sim. A gente nunca vai saber até os limites do livre-arbítrio e da liberdade das nossas escolhas, de tudo isso aqui. Mas o Espírito da vida, do amor, soprou sobre toda a terra. Porque até sem a informação, em todas as culturas e todas as terras, você vê arquetípicos de salvação. Foi soprado. Mas nós estamos na plenitude dos tempos, onde podemos olhar de carreirinha os passos e a graça em ação. Interpretar tudo, porta estreita, porta larga, enfim, eu falei 40 minutos, meu Deus. Mas tá aí, galera, a gente vai falar que Jesus abençoe vocês, receba carinho, acolhimento no coraçãozinho de vocês. Se estiver passando um momento difícil, saiba, você pode contar com Ele, com o seu favor, com o seu amor, na mais profunda angústia da sua existência e fraqueza e solidão ou qualquer coisa que te abale profundamente, erro, seja lá o que for, tá? Conta com Ele, Ele está ao seu favor, Ele é por você, Ele te ama e te restaura. Todos os dias nós precisamos disso, porque nós não podemos dar nada a Ele, mas podemos beber dele essas coisas todos os dias. Isso é prosperidade. Vamos entrar nesse descanso e descobrir o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, aos pouquinhos. Um grande beijo. Tchau, gente. Que Jesus abençoe vocês.